Bolsonaro ficou completamente ensandecido com a operação da Polícia Federal contra Alexandre Ramagem. Ele tá em Angra dos Reis, curtindo férias, mas longe da Michelle. Deve ser por conta da litose de algum dos dois. Mas quando ele ficou sabendo da operação da Polícia Federal, ele já esperneava, gritava, babava, falava que era uma perseguição. Tudo porque ele tá com medo de ser preso. Porque as informações que nós tivemos depois que a operação veio à tona são babadísticas. O Alexandre Ramagem usou o software espião da BIM para ver relações do Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes com o PCC. Olha a que ponto chegamos. Fora que 2 filhos do Bolsonaro foram beneficiados também por esse programa espião. Mas eu quero saber a sua opinião. Todo esse chilique do Bolsonaro é medo de ser preso? E como que essa situação vai afetar o Alexandre Ramagem na prefeitura do Rio de Janeiro? Se você curtiu o Bolsonaro chilicoso, deixa o like e se inscreva no canal. Como você deve ter ficado sabendo, hoje pela manhã foi deflagrada busca e apreensão contra Alexandre Ramagem, que é bolsonarista, deputado federal e ex-diretor-geral da BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Contra o Ramagem tem um monte de coisa pesando contra ele. Ele usou um software espião de geolocalização para identificar adversários de Bolsonaro e mais de 30 mil contas telefônicas foram investigadas. Além disso, tem um outro problema, que existe a suspeita que o Alexandre Ramagem tenha barrado demissões de servidores da BIM porque ele teria sido chantageado por esses servidores. Uma corrupção atrás da outra e tudo, claro, muito, mas muito ilegal. Esse é um dos pontos. Tá? Além disso, além de ter o uso irregular do software, além de ter essa chantagem dele ter barrado demissões, tem toda uma estrutura de organização criminosa para a utilização desse software espião que nós podemos chamar de a BIM paralela ou a BIM do B. O Alexandre Ramagem, ele foi intimado, a BIM do B porque é a BIM do Bolsonaro, ele foi intimado a prestar depoimento à Polícia Federal. E sabe o que ele fez? Ficou quietinho, se negou a falar, disse que só iria falar quando os advogados tivessem acesso a todo o conteúdo da Polícia Federal. Só que o lance é o seguinte, ele quase perdeu o mandato. Quase, porque ele é deputado federal. A Polícia Federal solicitou ao Alexandre de Moraes que o mandato do Alexandre Ramagem fosse suspenso. Ou seja, que ele deixasse de ser um deputado federal. O Xandão, que os bolsonaristas falam, que os persegue, coisa do tipo, negou o pedido da Polícia Federal, se baseando em um parecer da PGR. Que falou o seguinte, não, vamos deixar quieto, não vamos suspender o mandato do Ramagem. Pode ser um pouco demais. Então ele quase perdeu o mandato. Olha só. Se negando a prestar depoimento, quase perde o mandato. Por isso que o Bolsonaro ficou desesperado, pessoal. O Bolsonaro, ele tá em Angra dos Reis, curtindo férias. Uma férias longa, né? Férias de quem nunca trabalhou. O Bolsonaro, ele tá afastado da Michelle. A gente não sabe o motivo. Eu suponho que seja a litose. Ou porque a Michelle submergiu nesse momento de disputas internas do PL. Ele não quer ficar no fogo cruzado do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. Quando ele ficou sabendo da operação da Polícia Federal contra o Ramagem, ele simplesmente enlouqueceu. Enlouqueceu, segundo as informações que nós temos do Igor Gadelha. Ficou bravo, ficou preocupado, falou que é uma perseguição, falou que querem derrubar a candidatura do Alexandre Ramagem, porque o Ramagem é o candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele ficou com o Lulu na mão, pessoal. Com o Lulu na mão. A gente sabe, né? Os medos do Bolsonaro. Porque essa operação do Alexandre Ramagem é uma operação que começa a chegar mais próximo do núcleo duro do Bolsonaro. Começa a chegar mais próximo do núcleo mais íntimo dele. Revelando a estrutura de ataque às organizações que vai prender o Bolsonaro. Porque a BIM paralela, com as informações que foram obtidas depois, é exatamente aquilo que nós falávamos. Parte da estrutura, possivelmente usada pelo gabinete do ódio, para atacar os adversários do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele criou uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, que tinha como objetivo atacar as instituições republicanas usando as próprias estruturas da República. Tive que fazer um corte, mas já voltei e você nem percebeu. O caso da BIM paralela é um ótimo exemplo disso. Porque você tinha servidores, você tinha um software custeado pelo governo. E qual era o objetivo da BIM?
produzir relatórios contra adversários de Bolsonaro. Só que esses adversários não eram simplesmente adversários civis. Tinham figuras políticas, ministros, governadores. 30 mil contas foram avaliadas. Olha só a que ponto chegou. E aí, qual que é o lance? A BIM paralela foi utilizada para investigar elos e relações do Gilmar Mendes e também do Alexandre de Moraes com o PCC, o primeiro comando da capital. Lembra daquela história do Xandão do PCC? Que o pessoal ficava associando o Alexandre de Moraes ao primeiro comando da capital? Tá aí, eles tentaram fazer isso. E vocês acham que a BIM paralela iria pegar essas informações e guardar no bolso? Se algo fosse minimamente encontrado? Uma relação de Alexandre de Moraes com algum advogado? É óbvio que não. Essas informações, muito possivelmente, iriam abastecer o gabinete do ódio para um ataque institucional. Porque eu acredito, isso vai ser comprovado, vocês vão ver, que o gabinete do ódio produziu os conteúdos falsos sobre compra de votos no primeiro turno que municiaram o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Anderson Torres a fazer as intervenções nas rodovias no segundo turno. Porque houve especulação de compra de voto. E era tudo mentira. Então esse é todo o funcionamento dessa estrutura, uma estrutura criminosa. Por isso que os inquéritos contra o Bolsonaro ainda precisam serem prorrogados. Porque é muita coisa, é muito detalhe que precisa ficar esclarecido. E você não pode fechar uma investigação, porque uma investigação está ligada à outra. As milícias digitais estão ligadas ao gabinete do ódio. E estão ligadas também a esse caso da BIM paralela. Não tem como, estão ligados ao 8 de janeiro. Os filhos do Bolsonaro, ao que tudo indica pelas informações da CNN no Brasil, foram beneficiados, pelo menos 2. Quem? O Flávio Bolsonaro e o Jair Renan. Por que o Jair Renan queria usar um software espião? Não sei, talvez para investigar com quem o Diego Pupi estava saindo, porque ele é meio... Diego Pupi era o namorado do Jair Renan. Porque o Jair Renan aparentemente é meio ciumento. Mas olha só a situação. No caso do Flávio Bolsonaro, o nome do Carlos ainda não apareceu. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, o software espião foi utilizado para investigar servidores da Receita Federal para criar peças de defesa para o Flávio no escândalo da rachadinha. Outros adversários do Bolsonaro, como Joyce Hasselman e Rodrigo Maia, também foram investigados. No caso do Jair Renan, teve lá todo um lance que o Jair Renan usava a sua influência para fazer lobbies junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o Ministério do Rogério Marinho, que agora é senador, levando empresas e aproximando-as do governo federal. Então, as informações que nós temos é que a BIM paralela foi utilizado, o software espião foi utilizado para produzir provas a favor do Jair Renan. Essa operação foi tão pesada, pessoal, que teve quase gente presa. Quase gente presa, porque, como eu falei, eram 30... a espionagem se fazia por geolocalização. Então tinha um número de celular da pessoa. Ó, o meu reflexo ali, ó, que bonitão. Tinha um número de celular da pessoa e a partir do número do telefone, a BIM sabia onde que aquela pessoa espionada estava. A Polícia Federal solicitou para a BIM o nome de cada um dos donos, dos proprietários da linha. Mas a BIM passou só o número de telefone. A Polícia Federal ficou fulada vida, falou: esses caras estão obstruindo a justiça. Vamos decretar prisão preventiva. Aí a polícia falou: não, isso é demais e tal, e revogaram, não foram pra prisão preventiva, mas os caras tentaram obstruir a justiça. O Alexandre Ramagem vai estar preso, pessoal. Eu já estou cantando essa bola há muito tempo. É uma questão de tempo para que ele vá pro Chilindró.